uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas, novidades, videoclipes. Acesse agora www.fmmais.com.br. Continue da mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Para você, nós estamos começando mais uma Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. A gente começa o programa trazendo para você as principais informações do dia, as principais notícias dos principais jornais do país, né? Também dos sites de notícia. E eu agradeço a você que está conosco pelo 87.9, o nosso dial aqui em Anápolis, para você que nos acompanha no fmmais.com.br, a nossa página na internet, para você que acompanha nos aplicativos, um abraço, né, para os nossos ouvintes que estão ligados no aplicativo, para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a nossa já tradicional live, né, todo dia o pessoal fica esperando pela manhã a nossa transmissão ao vivo e, é claro, a gente fica feliz de poder compartilhar com você as principais informações do dia. Você pode participar do programa, deixando o seu recadinho, né, aqui. Você pode também encaminhar pelo nosso WhatsApp, já está na mão aqui, o 995294013, é o WhatsApp da Mais FM. Você pode deixar a sua manifestação. Se você está ouvindo, né, não está acompanhando pelo Facebook, está ouvindo de outra maneira, deixa aí no WhatsApp, né, para a gente saber como você acompanha o nosso programa. Quero abraçar aqui já quem está conosco aqui pelo Facebook, a Adriana Pereira. Bom dia, Adriana. O José Justino Filho acaba de entrar, desejando um bom dia para mim e para o Morgantini. A Lucimar Batista Mendes também desejando um bom dia para todos nós. É isso aí, muita gente já conectando. A minha amiga Meirivan Pereira de Paula também acenando para nós. Bom dia, Meirivan. Bom dia a todos que nos acompanham já pela manhã, né, aqui na nossa live. Comigo está a Kellen Cunha, na técnica de som, e também o nosso companheiro, o jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, Kelinha. E hoje tem? Hoje nós falamos do segue o vice-líder. Cadê a Adriana Pereira? Adriana Pereira, segue quem? Eu tenho uma... Nós vamos falar sobre a diferença é muito pequenininha, né? É de um ponto, mas nós vamos falar sobre isso. Mas o que tem para dizer é que a liderança do São Paulo... Ela é efêmera. Ela é efêmera, ela tem um ponto só, e ela é igual pobre bebendo chopp. Como é que é isso? Dura só uma rodada. Aí Essa é boa. Então aguarde que tudo vai voltar ao normal daqui a pouco.
Muito bem, então, já que entramos aqui nas notícias esportivas, né, futebolísticas, o São Paulo venceu o Vasco da Gama por 2-1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né, chamada Classe A, né? O São Paulo tem 35 pontos, o Flamengo vem em segundo com 34, o Grêmio tem 30, o Internacional tem 29, o Atlético Mineiro tem 27, o Palmeiras 27, Corinthians 26, Cruzeiro 25, Fluminense 22, América 21, Botafogo 21, né? São os primeiros classificados aí do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio enfrentou o Flamengo no sábado, né? E dessa vez o Grêmio venceu. Venceu por 2-0. Né? O resultado que, com a vitória do São Paulo ontem por 2-1 sobre o Vasco, fez do time paulista o líder, passou em 1 ponto. O Flamengo, então, tem 35 contra 34 do Flamengo. Completa a rodada hoje, o seu Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e Internacional. Contra o Internacional. Lá no Independência. Às 20 horas. Exatamente. E a gente falando aqui sobre é um campeonato disputado, né? Porque o terceiro colocado, que é o Grêmio, tem 30 pontos. Né? Então está aí apenas a 5 do atual líder. O Internacional tem 1 pontinho de diferença só do Grêmio também, tem 29. Isso, exato. Né? Ou seja, pode se assumir a terceira colocação e ficar a 3 pontos do Flamengo, 4 pontos do líder, né? São Paulo. E é interessante a gente perceber na próxima rodada, porque a próxima rodada, que acontece somente no final de semana, já que no meio de semana temos Libertadores da América, nós temos alguns confrontos importantes, como por exemplo, Flamengo e Cruzeiro. Certo. Né? O Flamengo e Cruzeiro vão se encontrar pela Libertadores, a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio, pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Né? São 2 disputas nada fáceis. O Grêmio e o Flamengo tiveram aquela primeira partida, onde o Flamengo venceu, agora o Grêmio... Não, foi empate. Foi empate, né? Agora o Grêmio venceu de 2-0 e tem outra nos próximos dias. Isso. Aí, né? O São Paulo vai até Recife enfrentar o Sport em casa, né? Então, para falar sobre esses primeiros colocados. O Grêmio, por exemplo, tem uma partida em tese mais fácil, porque joga em casa e pega o Vitória. Né? Então é um time também que pode avançar. Então são muitas as combinações aí que vão dar emoção para o campeonato, porque nós temos pelo menos aí 5 times em totais condições, em coisa de 3 rodadas, alternar a parte de cima da tabela. Isso, essa foi a 17ª rodada, né? Então, exatamente. O campeonato já avançando aí, são 16 rodadas com o Flamengo na frente, e agora a última rodada, o São Paulo. Muito bem. Ainda na Série B. A Série B, você acompanhou a Série B, Marcadinho? Série B teve jogo do Vila Nova. O Vila Nova venceu, né? E não sei, me parece que teve do Atlético também, né? Eu sei que a torcida do Vila Nova, nesse final de semana, estava feliz porque o Vila Nova... estava satisfeita. Vamos acompanhar aqui o jogo pela Série B. Muito bem. Do campeonato. Vamos pegar o resultado aqui para a gente poder falar para o torcedor do Atlético Goianiense. Pela Série B. Aí sim, hein? Aí sim, sumiu tudo aqui, desapareceu. Você nos deu um belo desafio. Muito bem. Enquanto a gente localiza aqui a Série B, né, a gente quer agradecer ao pessoal que acompanha aqui a nossa transmissão ao vivo. Um abraço para todos que estão já conosco. A Adriana Pereira, né, a gente fez aqui instigou a Adriana, ela disse o seguinte: bom dia, semana cheia de coisas boas. Desanima não, segue o líder. Desanima não. Bom, quem jogou na verdade foi o Goiás, amigo de Márcio, que não se deu muito bem. O Goiás jogando com o Brasil de Pelotas, nós anunciamos esse jogo aqui, o Goiás perdeu lá no Sul por 1-0. Fortaleza, que é o líder, venceu o Coritiba por 2-1 e o Vila Nova ganhou, como você disse, por 1-0. Isso, a torcida do Vila Nova aí toda satisfeita, né? E o Vila Nova voltou aos 4 primeiros, né? O chamado G4. Né? Então, essa é a alegria. Nesse fim de semana também nós tivemos a Série D, que interessa porque volta e meia um time
Ainda da Série D, o Fortaleza venceu o Curitiba por 2-1. Continua líder, né? Segue líder. Com o Rogério Ceni, Isso. Né, o técnico, né, o lendário goleiro São Paulino. Na Série D, tivemos um campeão que foi o Ferroviário, não é a Ferroviária, aquela de Araraquara, mas o Ferroviário do Mato Grosso, né? Não, Mato Grosso, não. Do Nordeste brasileiro, no estado do Nordeste brasileiro. Vamos observar aqui que a Kelenconha vai olhar para a gente de onde é o Ferroviário. Mas o Ferroviário venceu a Série D, tá? Título aí que certamente o seu Atlético Mineiro não tem. Muito bem. Até porque nunca disputou a Série D, né? Felizmente, graças a Deus. E hoje nós temos muita coisa para falar. Temos pesquisa. Tem pesquisa Eleitoral, pesquisa do Diário da Manhã, Instituto Groupon, que está já repercutida no site da Voz de Anápolis, vozdeanápolis.com.br. Você acompanha os números lá e os detalhes, que daqui a pouco o Edmar vai falar com a gente. Se for que o Ferroviário Atlético Clube, ele é lá de Fortaleza, Ceará. Fundado por operários ferroviários em 1933, o clube é símbolo da democratização do futebol nacional. Você já tem informação. Achei. Gostei, mas achei. Muito bem, né? Então, Ferroviário lá do Ceará de Fortaleza, campeão da Série D, né? Muito bem. Mas vamos às notícias políticas? Vamos lá. A manchete do G1 agora pela manhã era relacionada à campanha eleitoral, naturalmente, né? Aliás, todos os noticiários trazem os destaques para as principais decisões do final de semana. Nós tivemos domingo, ontem, portanto, o último dia para a realização das convenções partidárias, e a matéria principal do G1, nesse momento, 14 candidatos são lançados à presidência, mas o número pode mudar até dia 15. Veja como estão as coligações. Então, traz aqui uma lista dos candidatos, né? O prazo para definição de coligações de candidaturas terminou neste domingo, dia 5. Apoio de partidos e candidatos agrega tempo de TV e recursos do fundo eleitoral às campanhas. Os partidos definiram 14 nomes para disputar a presidência em 2018, até ontem, até a noite de domingo, no prazo final das convenções destinadas a definir candidatos e coligações. Deixa eu ver aqui, o PT anunciou ontem à noite, o Morgantini também é outra manchete do G1, o PT anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Fernando Haddad, como candidato a vice-presidente da chapa liderada pelo ex-presidente Lula da Silva. Um fim de semana, né, de definições, uma série de definições acontecendo em relação a esses candidatos. São 14 nomes, que podem ser 13, porque há um aguardo para um trâmite em relação à candidatura do PT. E aí, a hoje candidata Manuela Dávila, do PCdoB, pode integrar a chapa, então diminuindo o número. Outra expectativa criada em relação a quem seria o vice na chapa de Jair Bolsonaro, e foi escolhido aí um general, que foi a quarta opção encontrada, o general da reserva Hamilton Mourão, ele que é do PRTB. Isso. PRTB é o partido do Levi Fidelix, que é um lendário candidato, assim como o Emael, né, é um clássico das candidaturas presidenciais brasileiras, e que pela primeira vez nas últimas 3 eleições ficará de fora, será candidato a deputado federal, recuou para formalizar o apoio do PSL com o PRTB. O Hamilton Mourão segue a sequência de polêmicas de outros nomes, até do próprio candidato, né, Jair Bolsonaro, porque é aquele que sugeriu intervenção militar no Brasil, né, fez elogios aí a torturadores, então segue bastante essa linha da cartilha adotada por Jair Bolsonaro. Então tudo vai se organizando, né, tudo já vai se organizando, não, já se organizou dentro das chapas, né? Temos aí candidaturas muito faladas, como naturalmente a do PT, do PSDB com Geraldo Alckmin, tendo a Ana Amélia como vice, nós já tínhamos comentado isso na sexta-feira, e que terá 44% do tempo de TV, quase a metade, muita coisa para Geraldo Alckmin. Tivemos também Henrique Meirelles com o Germano Rigoto na vice. Havia se aventado a possibilidade da senadora
Marta Suplicy, né? que não só não quis, como desistiu da vida pública, vai encerrar seu mandato e se retirar, segundo a própria falou, e temos outras candidaturas com menor projeção. Mas o mandato da Marta termina agora? Que ela está anunciando. Não, ela vai né? encerrar o seu mandato, né? E não vai tentar reeleição ou nada parecido. Eu estava lendo agora pela manhã uma matéria do Eduardo Suplicy, o ex-marido da Marta, dizendo o seguinte, que muitos eleitores se decepcionaram com ela, né? Pela saída dela do Partido dos Trabalhadores, depois de tantos anos, e outros também se decepcionaram com a postura dela em relação ao impeachment, né? Porque ela acabou votando contra a presidente Dilma, e outro assunto que, segundo o Suplicy, né? O vereador Suplicy lá de São Paulo e ex-marido da Marta Suplicy, outra questão foi ela votar a favor da reforma trabalhista. Né? Sim. Que também porque, na desgastou a senadora. É porque ela tinha um perfil histórico, né? Construído ao longo de 30 anos, pouco mais de 30 anos, de vida pública, de vida política. E quando é assim, o sujeito identifica-se com aquele candidato por um determinado perfil. De repente ela muda, não só de legenda, isso é natural acontecer, mas muda no posicionamento histórico que ela vinha adotando. E aí, isso certamente cria uma ruptura, né, na base de eleitores dela, e certamente foi sentido, né, por ela, essa mudança que ela adotou. Mas, seguindo, nós temos o PDT, que deve formalizar a Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu do Tocantins, na vice de Ciro Gomes. Né? Falamos do Bolsonaro, falamos do Henrique Meirelles, aí aquelas candidaturas ditas menores, ou com menor projeção, tivemos a confirmação do empresário, do executivo João Amoedo, fundador do Partido Novo, que é também candidato. Né? Então, vamos aqui à definição dos nomes. Olha, o Álvaro Dias do Podemos, com o vice Paulo Rabelo de Castro, do PSC. O Cabo Daciolo. Cabo Daciolo. É candidato do Patriota. Patriota. A vice eu vi o discurso dele, Suelene Balduino. Essa semana eu vi o discurso dele é muito parecido com o do Bolsonaro, né? Um discurso bem radical de direita, né? Ele também, naturalmente, é militar, né? E eu vi o discurso dele, assim, me pareceu muito semelhante ao discurso do Bolsonaro. Isso. A vice dele é a Suelene Balduino Nascimento, também do Patriota. Do Patriota. O Guilherme Boulos do PSOL também confirmou sua candidatura, junto com a Sônia Guajajara, que também do PSOL. O João Moedo, como eu disse, tem como vice Christian Lobauer, também do Novo. O João Goulart Filho, essa me pegou de surpresa porque eu não sabia dessa informação. Vi nesse final de semana. O João Goulart Filho, que é filho do ex-presidente, né, do Jango, é candidato pelo Partido da Pátria Livre, o PPL, né, e é candidato à presidência do Brasil. O vice dele é o Léo Alves. Também do PPL. Também do PPL. Nós falamos do Zé Maria Imael, da Democracia Cristã. Imael, o democrata cristão. Esse não ganha, mas a musiquinha dele fica na cabeça. Esse já ganhou o coração do folclore, o coração brasileiro no folclore político, né? A Marina, com o Eduardo Jorge, nós também já tínhamos comentado, e pelo PSTU, a Vera Lúcia. Vera Lúcia, nós comentamos nessa semana, né? Isso. A Vera Lúcia, e o vice dela é o Hartz Dias, do PSTU. Também chapa pura, né? PSTU. Falamos de discurso de radical de extrema-direita e temos a extrema-esquerda do PSTU, com a Vera Lúcia. Certo. E a Manuela Dávila, do PCdoB, ela foi escolhida candidata a presidente pelo PCdoB. O vice do PCdoB não tem definição ainda, mas a própria Manuela Dávila pode assumir a vice do PT no caso de confirmada a não participação do presidente Lula, né? O presidente Lula tem como vice, a gente falou aqui, o Fernando Haddad, né? Fernando Haddad, que pode se tornar o candidato a presidente caso haja aí a impugnação no TSE do presidente Lula. Porque, na verdade, é preciso ficar claro o seguinte: o presidente Lula, aliás, o partido pede o registro dos candidatos, né? E aí abre-se prazo para as impugnações. O Ministério Público pode impugnar, os partidos políticos e qualquer cidadão pode impugnar. Ou seja,
o Lula vai ter uma série de impugnações, Claro. né? E essas impugnações, é claro, serão julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai dizer se ele pode ou não pode ser candidato. Ou seja, essa história vai se prolongar pelo menos até lá por dia 17 de setembro, né? 20 de setembro, por aí. De qualquer maneira, né, estes são os candidatos postos nas convenções desse final de semana. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as indicações dos candidatos aqui para Goiás. Tá bom? Isso aí, vamos lá. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva.
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia dessa segunda-feira, né? Você animado, você aí preparando, né, a sua semana, e nós aqui trazendo para você as principais informações do dia, né? O que acontece no Brasil, em Goiás, no mundo e, é claro, aqui na nossa terrinha. Bom, a gente... O Jornal Diário da Manhã, né, apresenta uma nova pesquisa, a pesquisa Diário da Manhã Diagnóstico, está no site avozdeanápolis.com.br, você pode acompanhar ali mais informações trazidas pelo nosso companheiro, o jornalista Paulo Belém, e diz o seguinte: a mais recente pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Diagnóstico e replicada na edição desta segunda-feira, dia 6, pelo Jornal Diário da Manhã, também aferiu números de intenção de voto para a presidência da República. De acordo com a publicação, na estimulada, ex-presidente Lula tem 30,9%, Bolsonaro tem 23,6% e Marina Silva 5,3%. Ainda de acordo com a pesquisa, Ciro Gomes, PDT, tem 4,4%, Geraldo Alckmin tem 3,9% e Henrique Meirelles 3,5%. Esses são os números da pesquisa para presidente da República, a pesquisa Diário da Manhã Diagnóstico. E aí, esses são os dados para a presidência. Presidente da estimulada, né? Isso. Lula com 30,9%, Jair 23,5%, Marina 5,3%. Ou seja, o primeiro pelotão é Lula e Bolsonaro, né? E o segundo pelotão já vem aí com Marina e Ciro Gomes, bem atrás, né? Com 5,3% e 4,4%, respectivamente. 3,9% tem o candidato do PSDB, veja bem, 20 anos que o governo de Goiás é gerido pelo PSDB, e o candidato do PSDB no estado tem 3,9%. É um dado que, sem sombra de dúvida, chama a atenção. Junto dele está Henrique Meirelles, goiano, Anapolino, né? Com 3,5%. E aí, abaixo disso, já todos que nós citamos anteriormente como candidatos, abaixo da linha do 1%, né, com menos de 1%. É interessante que o que não sabe, né, o percentual de não sabe, na opinião, é de 6,2%. Pequeno, né? Muito pequeno. E o branco nulo de 15%. Então, é interessante a gente ver... Mas é interessante perceber que não há... Quando você mostra os candidatos, aqui já está uma lista atualizada do que a gente se viu confirmar no final de semana, já são os nomes, já há uma definição interessante do eleitorado, né, em Goiás. O que é interessante fazer uma análise é que esse 30% do Lula, 31%, ele será decisivo, né? O Brasil segue essa proporção também. O Lula tem 33, 35, por aí, e em Goiás 30%. Ele será decisivo para a eleição, porque é um terço do eleitorado. Com o Lula candidato, Lula, sem ser Lula candidato, esse grupo irá certamente ter um direcionamento e não vai se dissipar por completo, dividir igualmente. Por exemplo, é difícil imaginar que o eleitor do Lula vai votar no Bolsonaro, o eleitor do Lula vai votar no João Amoedo, o eleitor do Lula vai votar no Meirelles, o eleitor do Lula vai votar no Alckmin. É difícil imaginar esse cenário. Então, nós temos aí um desenho estratégico muito interessante a se observar diante desse impasse quanto à candidatura do ex-presidente Lula. Mas, só fazer uma correção, eu, na abertura do programa, falei que tinha pesquisa Diário da Manhã do Estudo Groupon, e é o Estudo Diagnóstico. Eu fiz essa confusão que eu errei. Então, é diagnóstico. Nós temos aí também, fica interessante, que nós temos a pesquisa sobre Goiás. Isso, a pesquisa do Diário da Manhã Diagnóstico, Caiado tem 39,8%, o José Eliton tem 12,5% e Vilela tem 12,4%, né? Portanto, aqui, Caiado continua na liderança e Eliton e Vilela estão aí empatadíssimos, né? Coladíssimos. Completam 12,5%, 12,4%. Isso, completam esse número de Silva com a Cátia Maria do PT com 5,4%. O Wesley Garcia tem 2,8%, ele é do PSOL. E aí nós temos os brancos, nulos, indecisos. Vamos lá. Os que não sabem chegam à marca de 8,8% e branco nulo chegam a 18,4%. Veja que essa pesquisa difere daqueles números, é natural que divirja, porque são métodos diferentes, institutos diferentes, né? Então a gente precisa respeitar, não é questão de quem está certo e quem está errado, é questão de entender, claro, na final vamos descobrir quem fez uma aferição mais precisa, mas difere muito daquela Big Data,
divulgada pela Rede Record, né, em Goiás, que mostrava aí uma elevação de José Hélito com 17 e uma queda de Ronaldo Caiado para casa dos 35. Aqui ele está mais perto dos 40. E se nós somarmos os votos válidos nesta pesquisa, Ronaldo Caiado venceria no primeiro turno as eleições em Goiás. Isso, então o Ronaldo Caiado está mantendo essa frente aí em praticamente todas as pesquisas, né? Acho que não teve nenhuma que ele vamos dizer assim, teve um número menor. O Zé Hélito vem aí atrás crescendo, mas crescendo devagar, né? E o Caiado liderando desde o início. Uma curiosidade desta pesquisa é que a amostragem para o Senado mostrou uma mudança significativa, né? Porque mantém-se Marconi Perillo com 30,1% na frente, Lúcia Vânia com 26,8%, eles estão realmente embolados aí em todas as aferições. Jorge Cajuru também aparece com um percentual significativo de 23,1%, mas o quarto lugar aparece o Wilder Moraes, que em algumas pesquisas chegou a ter 1%, 1,5%, 2%. Aqui ele aparece já com 12,1%. Né? Então, claro, é o mesmo parâmetro que nós informamos naquela aferição da TV Record. É preciso que a gente tenha mais dados dos mesmos institutos para perceber o que há de tendência. Porque, veja, uma pesquisa ele é um retrato do momento, como diz o clichê. Mas o que precisa ser feito são várias aferições do mesmo estudo, com o mesmo método, para saber se aquela alteração ela é uma realidade ou foi um acidente de percurso. No momento em que se ouviu por amostragem mais gente do que com voto declarado para determinado candidato, ou se aquilo realmente é um movimento coletivo. É por isso que é preciso mais pesquisas. Digo isso quando há uma alteração significativa. Na pesquisa da Record, houve uma alteração significativa na elevação do número de eleitores do José Hélito. Nesta pesquisa da Diagnóstico, publicada pelo Diário da Manhã, há uma alteração significativa no candidato ao Senado, Wilder Moraes. Então, é preciso a gente entender esse movimento. Mas, sem sombra de dúvida, ele está atrás, bem atrás do terceiro colocado, que é Cajuru, mas já aparece com quase 10 pontos, ou até mais de 10 pontos, do que tinha em pesquisas anteriores. O que pode classificar aí uma curva ascendente, está subindo o Wilder Moraes. Muito bem. Aí não tem dados do Luiz César Bueno, não aparece? Não. Vamos pegar os dados aqui completos. Dados completos, né? O que é interessante, aliás, nós falamos aqui com a vereadora Geli na sexta-feira e ela foi confirmada, né? Isso, no final de semana, a professora Geli foi confirmada como candidata ao Senado, né, a segunda vaga da chapa do Partido dos Trabalhadores. Então, a primeira vaga já tinha sido escolhido o deputado estadual Luiz César Bueno, e ontem, né, na convenção em Goiânia, a convenção confirmou também o nome da vereadora Geli Sanches para a segunda vaga ao Senado. Portanto, Anápolis vai participar aí da chapa majoritária do PT. Outra notícia que tem no Jornal Popular, na coluna Giro de hoje, o Norbertini, é que lembra do Bezinho, né? O Bezzi, claro, Joaquim Bezzi Júnior. O Benjamin Bezzi Júnior, aqui de Anápolis, ele é o primeiro suplente na chapa do Cajuru. Então, ele é o primeiro suplente do Cajuru também para o Senado, ou seja, mais um anapolino aí figurando nas chapas majoritárias. Muito bem. Ainda sobre a campanha em Goiás, Norbertini, o José Hélito terá 40% do tempo de rádio na TV. A coluna Giro do Popular traz aqui uma relação dos candidatos e da ocupação desses candidatos no rádio e na televisão, né? O rádio e a TV, que é vamos dizer assim, um espaço privilegiado para que os candidatos possam mostrar as suas propostas. E o José Hélito tem 40% do tempo no horário de TV. Isso significa 3 minutos e 29 segundos, né, na inserção do programa. O Zé Hélito tem com ele 11 partidos, né? Então, os partidos que participam da coligação deram a José Hélito 3 minutos e 29 segundos.
O Daniel Vilela vem em segundo, tem 2 minutos e 10 segundos. O Ronaldo Caiado é o terceiro com 1 minuto e 20 segundos. A Cátia Maria, do PT, tem 1 minuto e 19 segundos, né? Quase empatado aqui com o Caiado. O Wesley Garcia, do PSOL, ele tem mais ou menos 10 segundos. E o sexto candidato, o Marcelo Lira, do PCB, esse terá em torno de 5 segundos. Então, estes são os 6 candidatos. Eu não tenho informação se são só estes 6 os candidatos aprovados nas convenções, né? Mas pelo menos esses 6 aqui, eles têm horário na TV, né? Então, o José Hélito, Daniel Vilela, Caiado, Cátia Maria, Wesley Garcia e Marcelo Lira. São 6 candidatos que estarão presentes aí na telinha na campanha eleitoral de 2018. Então, essa composição do tempo da TV e no rádio, ela é fundamental para a campanha, né? E o fato de José Hélito ter 40% do tempo, ou seja, quase a metade, isso ajuda... Isso é na rádio ou na TV? No rádio e TV. É o mesmo, é o mesmo percentual. Né? Então, no rádio e na TV, o José Hélito terá mais tempo do que todos os outros candidatos. Sem sombra de dúvida, isso é um item decisivo. Nós sabemos que, apesar das redes sociais, né, do crescimento da força das redes sociais, das transmissões de mensagens aí via grupos como o WhatsApp e outras ferramentas, nós ainda temos a rádio e a TV como os principais veículos de transmissão das mensagens políticas e um dos principais itens para a escolha do eleitor, segundo pesquisas aferidas. Quer dizer, quando você pergunta para o sujeito, como é que você decide seu voto? Através do quê? Faço uma pesquisa da vida do candidato, vejo a foto, ouço o que ele tem para dizer, vejo proposta, mas aí, majoritariamente, aparece por causa do programa de TV. Em algum momento, ele se senta diante da TV e fala, agora eu vou resolver essa parada aqui, esse negócio aqui. Bate o olho e fala, aí já está claro. Eu sou um ou outro aqui, estou entre 2 ou 3. Ele bate o olho, vê o programa e fala, pronto, esse aqui me tocou, esse aqui me convenceu, eu vou nele. É claro que tem os debates e tudo mais, mas isso são parte integrante disso. A TV ainda digamos, nesse afunilamento, ainda, quando ele vai para a semifinal, ficar entre 2, 3 caras ali, é a TV quem permite que ele faça essa pré-seleção. Você tinha perguntado dos números do Senado? Sim. Vamos a eles? Vamos lá chamando todos eles. Marconi Perillo é o primeiro colocado com 30,1%. A senadora Lúcia Vânia tem 26,8%. Tecnicamente empatada com Jorge Cajuru, que tem 23,1%. O senador Wilder Moraes, do DEM, totaliza 12,1%. O deputado federal Pedro Chaves tem 7,5%. O deputado estadual Luiz César Bueno, 4,5%. O policial rodoviário federal Fabrício Rosa tem 2,9%. E o ex-secretário Agenor Mariano, do PMDB, tem 2,6%. Os brancos e nulos, veja como são altos, chegam a 23,1%, e os indecisos, 23,2%. Ou seja, nesta lista, os indecisos estão em segundo lugar. Primeiro Marconi Perillo com 30,1%, e segundo os indecisos. O que mostra que há aí um universo, somados os branco e nulo, imaginando que eles possam ser convencidos a demover dessa ideia de votar branco e nulo. E os indecisos somam 46,3%. Existe 46% dos eleitores para o Senado que ainda não se decidiram ou não têm um candidato. Um universo que, para esses nomes, podem ser conquistados. Lembrando que, como nós dissemos aqui, a professora Geli, vereadora em Anápolis, foi escolhida candidata ao Senado pela chapa do PT, pelo grupo do PT, PCdoB, neste final de semana, então seu nome não aparece, essa pesquisa que é anterior às convenções ocorridas neste fim de semana. Outra nota de esclarecimento do Instituto Diagnóstico é que o nome do ex-prefeito Vanderlan Cardoso não foi incluído entre os candidatos, porque o partido não havia indicado seu nome como pré-candidato, né? A mesma situação que nós falamos da professora Geli Sanches. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Mais FM, apoio cultural.
Cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, a minha preferida. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão. Ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, né? Tudo que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. O Gatinho está pegando meu pé aqui, que eu não consegui abrir a matéria. Normalmente a tecnologia, às vezes, causa esses empecilhos para a gente. Segunda-feira é brava, segunda-feira é muito difícil. Está em ritmo ainda de domingo. De domingo. É. Muito bem, mas a notícia que nós queremos destacar é 355 prefeitos e ex-prefeitos goianos podem ficar inelegíveis. A relação divulgada pelo TCM Goiás será utilizada para pedidos de impugnação. Né? Então, nós temos aí 335 prefeitos e ex-prefeitos. O levantamento feito pelo Tribunal de Contas dos municípios mostra que existem 355 prefeitos e ex-prefeitos goianos com contas irregulares e comparecer pela rejeição em Goiás, no período de 2 de agosto de 2010 a 2 de agosto desse ano. Eles compõem relação com 2.118 nomes entregues ao Tribunal Regional Eleitoral e que pode torná-los inelegíveis. Somados, os prefeitos e ex-prefeitos na lista têm 955 contas comparecer pela rejeição. O número é mais de 300% maior do que a quantidade de contas na mesma situação em 2016. À época eram 304. A informação aí, Edmar, é o seguinte: o TCU tem uma lista, Tribunal de Contas da União faz uma lista, e o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, também tem a sua lista. E eles analisam, respectivamente, a relação da prestação de contas das verbas com origem federal e no município a prestação de contas dos gestores das cidades, né? No caso dos prefeitos e ex-prefeitos.
Esta lista, ela é divulgada e é enviada ao Tribunal Regional Eleitoral. Por isso que há um indicativo desses tribunais que não tem a capacidade de julgar e de proibir alguém de ser candidato, mas eles podem dar um parecer, né? É um órgão, como é chamado, um órgão acessório. Ou seja, ele assessora dando um parecer. De acordo com o que nós vimos aqui, votamos pela rejeição da conta e votamos pela inegibilidade. Então, é uma orientação. Quem decide isso é, de fato, o TSE e o TRE, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, que divulga a sua lista. Né? Então, por isso que aparece, não é, repito, uma determinação de inelegibilidade. É tão somente um indicativo. Mas, normalmente, o TRE costuma amparar as suas decisões com base no TCM. De Anápolis, nós temos 2 nomes, 2 ex-prefeitos, o ex-prefeito Pedro Sayum, né, e o ex-prefeito João Gomes, que estão nesta lista, né, com o pedido do TCM de estarem inelegíveis. Isso, então o TCM informa à Justiça Eleitoral, né, que estes gestores têm contas desaprovadas pelo TCM e aí, é claro, cabe aos possíveis pré-candidatos fazer a sua defesa e tentar modificar essa decisão do TCM. Lembrando que Pedro Sayum não é candidato, aliás, não sei nem se ele é filiado atualmente a algum partido, mas não figura como candidato, pelo menos não vinculou o seu nome até agora, ao contrário de João Gomes, ex-prefeito João Gomes, que é candidato a deputado estadual pelo PSDB, né, candidato aqui por Anápolis. Então, o João vai ter que realmente correr atrás para ver o que está acontecendo e há, claro, mecanismos previstos em lei para que se faça o contorno da situação. Mas é um empecilhozinho para ser resolvido nessa lista do Tribunal de Contas dos Municípios. Pois é, a lista também tem o nome do Pedro Sayum, né? E alguns outros nomes aqui de Anápolis, mas que não são pré-candidatos, são gestores, às vezes, de contratos e que acabam também sendo colocados na lista, né? Por exemplo, tem a Irene Perpétua da Silva, que é de Anápolis, está na lista do TCU, né? O Jesus Duarte Filho, também na lista do TCU. Então, às vezes, pessoas que não são... vamos dizer assim, não tem muita visibilidade, né? Não são candidatos. Não tem o perfil político, né? Perfil político, mas que às vezes estão na lista por causa, por terem, estarem na gestão de algum contrato, né? Ou de algum fundo, então aparecem nessas 2 listas. O fato é que isso é uma dor de cabeça para os candidatos, né? O candidato precisa correr atrás, tentar demonstrar no Tribunal Regional Eleitoral que aquela situação lá no TCM ela é reversível, né? Muitas vezes a pessoa está na lista, mas ela ainda tem possibilidade de recurso, mas é uma dor de cabeça aí para os pré-candidatos, os candidatos, né? Os agora candidatos. Agora candidatos, Muito bem. Ainda com relação as eleições, né? Ontem, as definições das chapas, nós falamos aqui da escolha da vereadora Geli de Anápolis como pré-candidato, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Cátia Maria, confirmada também na campanha de 2018 como governadora, parece que não decidiu o vice, né? Você acompanhou? Vice da Cátia Maria? Não, especula-se que seja uma indicação do PCdoB, seria aí o nome do professor Nivaldo, lá de Goiânia. Mas ainda parece que há uma indefinição em relação a isso. Muito bem. O Jornal Popular traz aqui uma matéria sobre a campanha. Campanha de rua começa oficialmente no dia 16, né? O total serão 35 dias de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, em 2 blocos diários, além de inserções ao longo da programação. Encerrado o prazo para a realização das convenções, os partidos políticos terão até às 19 horas do dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a chapa completa, com candidatos a presidente e a vice, bem como as siglas que integram a coligação. 14 nomes foram aprovados
nas convenções partidárias para disputar a presidência da República em outubro. Somente após o prazo final para registro das candidaturas, os partidos poderão colocar a campanha oficialmente na rua. Segundo a lei eleitoral, a partir do dia 16 de agosto, os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer comícios e usar equipamento de som fixo. Também podem fazer campanha em carros de som e usar alto-falantes ou amplificadores de som em suas sedes e comitês. Estão autorizados até o dia 6 de outubro, véspera do primeiro turno, a distribuição de material gráfico, a realização de caminhadas, carreatas e passeatas, uso de carro de som pelas ruas, divulgando jingles e mensagem dos candidatos. Até 5 de outubro serão permitidos anúncios pagos na imprensa escrita e a reprodução na internet, limitados os 10 por veículo. Em datas diversas, cada candidato com tamanho máximo, aí entra... Então, a ideia é o seguinte, as convenções foram realizadas até ontem, né, Morgantini? Mas até o dia 15 de agosto é o prazo para os registros, né, para encaminhar aos tribunais, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, os registros dos candidatos. Ou seja, o candidato não pode se empolgar e achar que já pode fazer campanha. Não, nada disso. Há uma limitação, a partir do 16 começa a rua e só no final do mês, dia 30 ou 31, começa a rádio e TV. Né? Uhum. Aqui diz o seguinte, na mesma reunião que acontece no dia 24 de agosto, será sorteada a ordem de apresentação de cada candidato no horário eleitoral gratuito. A campanha presidencial vai ao ar às terças, quintas e sábados, em 2 blocos de 12 minutos e 30 segundos, às 7 da manhã e às 12 horas, em cadeia nacional de rádio, e às 13 e às 20h30 nas emissoras de TV. Então, das 7 às 7h12, né, o horário é do rádio. Isso significa que nós vamos ter uma alteração no nosso horário do programa, né? O Anápolis é Notícia vai ter aí nós vamos ter que fazer uma adequação aqui por causa do horário eleitoral de rádio e TV. O tempo de cada partido varia de acordo com o tamanho da bancada de deputados federais e com as legendas que integram a coligação do presidenciável. Pelo tamanho dos partidos individualmente, os candidatos Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e Luiz Inácio Lula da Silva têm mais tempo no horário gratuito que os demais. Também às terças, quintas e sábados será veiculada a propaganda eleitoral dos candidatos a deputado federal. A campanha para governador, senador e deputado estadual vai ao ar às segundas, quartas e sextas. No domingo, não há horário eleitoral gratuito. Né? Então, esse é o relato aqui do que deve acontecer nos próximos dias aí em relação à campanha eleitoral da campanha de 2018. Um detalhe aqui, o Henrique Morgantini, que os deputados estaduais, eles parece que não têm horário nesse horário fixo, né? Os deputados estaduais me parece que só tem horário só as pílulas que vão ao ar. É uma confusão danada, porque desde a eleição passada, né, 2016, já havia um problema envolvendo, uma alteração envolvendo os candidatos proporcionais, que têm direito às pílulas, mas não têm direito ao horário, esse horário fixo, né? Ao horário fixo. Uma informação relevante para Goiás, talvez é uma novela que a gente acompanhou em todos os seus capítulos, que é o anúncio do PP, para onde o PP ia, para onde o PP foi. Nós discutimos aqui várias vezes, né? E olha, tantos e tantos dias, tantas semanas, meses de articulação, e no final das contas deu confusão. O PP não conseguiu se acertar. É impressionante perceber como é que uma legenda com a importância do PP em Goiás não conseguiu encontrar uma unidade, ou pelo menos negociar um equilíbrio nas suas decisões, e chegou dando confusão durante a convenção. Chegou dando bate-boca, desordem, aquela coisa. Por quê? Porque parte do PP quer seguir o caminho que vem seguindo e ficar com José Elton. Ficar com o governo de Goiás, ficar com a base marconista, né? Candidatura governista de Goiás. E a decisão de outra parte, envolvendo a presidência do partido, Alexandre Baldi, que é o presidente estadual, desejando ficar com o candidato Daniel Vilela. E foi o que aconteceu. O PP anunciou oficialmente o apoio a Daniel Vilela e a indicação de 2 nomes na chapa. Né? O PP indica a vice Daniel Vilela,
fica a cargo do deputado Euler Cruvinel, e ainda uma vaga no Senado para Vanderlan Cardoso. Então, depois desse suspense todo, vai e vem, confusão, gente deixando reunião no meio, como aconteceu ontem, a ata da reunião escrita a lápis, aquela confusão toda, aconteceu isso, né? A afirmação do Alexandre Baldi é que nós buscamos, segundo ele, que buscamos um projeto novo com o PP valorizado num grupo que leva em conta nossos projetos, né? Como eu disse, a indefinição gerou um tumulto, protesto do deputado federal Roberto Balestra, além de uma série de prefeitos e até mesmo uma ameaça que deve se confirmar de judicialização, ou seja, deverá haver algum questionamento na justiça em relação a esta ata, mas o fato é que a decisão da cúpula foi tomada, e aí, ainda na noite de ontem, foi oficializada a manutenção, a decisão, na verdade, do PP para o PMDB. Muito bem, então o PP acabou, né, circulou em todas as possibilidades e acabou fechando, então, com o PMDB, com o MDB, né, mas isso aí, como você disse, né, vai gerar uma série de rupturas, né, possivelmente, aquilo que você disse várias vezes aqui. Às vezes o partido vai numa direção, mas a liderança, os líderes, eles têm outras ligações que acabam fazendo, vamos dizer assim, tomando posições mais pessoais, né? O que vai acabar, acaba lá no bastidor. Não vai haver uma unidade. Não né? há unidade. Edmar né? Silva, é simples. Esses dissidentes, esses nomes que protestaram, os vários prefeitos, lideranças do PP, liderados certamente por Roberto Balestra, deputado federal, com 8 mandatos. 8 mandatos, com uma base eleitoral fixa lá na sua área de influência. Esses nomes, agora com a decisão do PP, eles vão fazer campanha para Daniel Vilela? É certo que não. Não, é claro que não. Vão fazer campanha na surdina, na forma da limitação que não os prejudique, né, nessa agenda eleitoral, mas certamente farão campanha para quem eles acham que o PP deveria ficar, no caso, Zé Elton, Marconi Perillo e afins. Então, o PP racha o horário eleitoral e parte dessa legenda, né, principalmente liderada por Euler Cruvinel e Vanderlan Cardoso, vão ficar com Daniel Vilela e fazer a campanha para o MDBista. E certamente esse outro grupo vai rachar e vai continuar onde sempre esteve. A parte interessante é o deputado Sandy Júnior, porque Sandy Júnior não é deputado eleito, ele é suplente. Né? Ele está na vaga que hoje é de Alexandre Baldi, que ocupa o Ministério das Cidades. Com isto, ele, que é um marconista histórico, fica dividido entre seguir Alexandre Baldi e ter aí o benefício de seguir deputado, né, de ter essa fidelidade pela circunstância, ou de falar, olha, eu sou deputado, você não vai deixar o ministério para tomar minha vaga, ninguém toma minha vaga se não for você, e eu agora vou seguir com o Marconi, que é quem eu acredito. Então, tanto é que ele era o mais comedido na hora de se manifestar, porque ele ficou no fogo cruzado, né? Ele ficou literalmente na circunstância de ficar em cima do muro. Né? Para onde ele pendesse, ele criar um descontentamento. Mas, tirando isso, houve um posicionamento aí desses outros nomes. Muito bem, o nosso tempo está esgotado, mas eu quero registrar aqui a audiência qualificada da Maria Nova da Silva, né? O José Justino Filho, a Helena Santos, acompanhando o programa, desejando um bom dia e uma maravilhosa semana para todos nós. Um abraço, a Helena Santos. A Lorena Andrade Leite, também macinando para nós. O Eduardo Diagramações, fazendo uma provocaçãozinha aqui. A Maria Santos também. Não vai fazer. A provocação é assim: tem cota para presidiário ser presidente? Pergunta do Eduardo. Deve ter no mesma legislação que tem cota para defensor de tortura e ditadura, Eduardo. Boa semana para você. O José Justino Filho, ele faz uma reclamação aqui sobre a CNTT. Ele diz que ele tem observado uma falta de planejamento por parte do secretário da CNTT na colocação de lombofaixas por toda a cidade. Eles estão colocando lombofaixa em locais onde não justifica. Colocaram uma em cima do córrego Catingueiro, ali na Rua Barão de Cotegipe, no bairro Dom Pedro II, e outra em cima do córrego Antas, no Parque das Primaveras. É isso aí. Então, segundo o José Justino, as lombofaixas estão sendo colocadas em qualquer lugar, né, em cima de ponte, em lugares que, segundo ele, não deveria ter lombofaixa. Né? O Leandro Reis
também acompanha a gente, a Elisângela Albuquerque Sobreira. Aliás, Elisângela Albuquerque Sobreira é pré-candidata. Não é mais, né? Não? Agora não, é candidata. Acabou pré, não existe mais pré. Eu estou viciado com o negócio do pré. Até no domingo ainda. Até no pré. É a Elisângela Albuquerque Sobreira, que é candidata a deputada estadual pelo PRP. Isso. Um abraço então, Elisângela. Sucesso aí na jornada. A Adriana Pereira, nós já comentamos aqui, diz: desanima não, segue o líder. A Lucimar Batista Mendes Borges, desejando bom dia. Deixa eu ver quem mais. A Merivan Pereira também. Né? E a Maria Elza, correndo para desejar um bom dia para a gente aqui. Um abraço para a Maria Elza, que está sempre conectada. É isso aí. Bom, nosso tempo está esgotado. E a gente... Você tem mais alguma informação? Tem a frase do dia? Não tem frase do dia. Tinha uma frase do dia, né? Mas nós decidimos aqui repensar um pouco, porque é um momento importante, nós temos que motivar as pessoas. Provocação. Né? Mas vamos mandar um forte abraço a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana, e nós voltamos amanhã, terça-feira de manhã. Muito bem, amanhã, se Deus quiser. Hoje é aniversário, deixa eu ver aqui, tem alguns aniversariantes aqui, deixa eu ver, aqui no meu registro. Hoje é aniversariante do jornalista, radialista Newton César Santos. Lembra do Newton César? Newton César, que é locutor esportivo, né? Atualmente está em Goiânia. O João Manuel Rocha Soares também é aniversariante. A Beatriz Alcântara, dona Beatriz Alcântara, lembra da Beatriz? Claro. Né? Colega, né, da Ação Social na Prefeitura de Anápolis. O Rodrigo dos Anjos, ao Galba Ribeiro Guimarães, aparece aqui, mas o Galba, ele é falecido, né? Eu não sei por que o povo coloca, o povo não tira você está rindo, mas é sério, o Galba, ele faleceu há muitos anos e está aqui no Facebook como ativo. Então, a gente faz a gente fazer essas gafes, né? Então, é isso aí, os aniversariantes do dia, né? Tira o Galba. O destaque aqui para o Newton César Santos, locutor esportivo, nosso amigo, companheiro da imprensa. É isso aí. Tem musiquinha para eles? Bota aí. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, nós terminamos nosso programa. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM. Você ouve... Gatinho, sossega, calma. Você ouve também às 8 da noite a nossa reprise na Mais FM e na Nova Gospel. Um abraço para você e até mais com os risos do Morgantinho. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom.